Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida Jane. Shalom Vraha! Mais uma aula para vocês com o nosso querido Rabino Gloiber. E hoje nós estamos com nossas queridas visitas aqui, a Rosa, o Alex, lá de São Vicente, interior de São Paulo. E hoje essa aula foi dedicada pela nossa querida Jane, amiga da ONG, no mérito da elevação da alma do seu querido pai, Pedro Alves de Almeida. Jane, um beijo no seu coração. A aula do seu querido pai para a elevação da alma dele vai sair agora. Shalom, Ubrahá. Então, nosso estudo de hoje vai ser no mérito do pai da nossa querida Jane. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é judaísmo. Ou seja, qual a diferença entre a religião judaica e, vamos dizer assim, entre aspas, as outras religiões. Então, a diferença básica é assim, que quando Hashem, Deus, ele deu para a gente a Torá no Monte Sinai, ele reuniu todo o povo de Israel no Monte Sinai e ele deu para nós todos os mandamentos. Então, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é não roubar. Então, o próprio Deus, sendo que isso é a sabedoria divina, sendo que isso, a sabedoria divina determina que não pode roubar, então Deus próprio, ele não tem como fazer diferente da sabedoria dele. Então, ele não poderia depois, pelas costas, dar um golpe e se reunir com um grupo de 10 e falar, olha, o que eu dei na frente de milhões de pessoas, na frente do povo inteiro, agora vamos mudar o contrato, vamos dar um golpe, né? Agora com o grupinho de 10 ele vai mudar todo o contrato, e aí depois vem o Maomé, que o Rambam chama ele de Meshugá, chama ele de anormal, e o Maomé fala, olha, dá para fazer esse truque? Então agora eu falo para vocês também, Deus se reuniu comigo, mudou o contrato de novo. Quer dizer, ele está dando golpes assim, então ele deu mais um golpe. Ele deu... Agora, se Deus quisesse mudar alguma coisa na Torá, ele teria que reunir todo o povo de Israel novamente no Monte Sinai. Falar, gente, vamos fazer uma averbação no contrato. Está todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Mas não pelas costas. Imagina alguém te vendeu uma casa e depois pelas costas ele vende a casa para outro. E aí você fica sabendo por terceiros que essa casa foi vendida novamente. E aí tem outro que fala, dá para fazer isso, então vou vender de novo. Então já foi vendendo para uma terceira pessoa. Então a gente tem que entender o que é judaísmo, qual a diferença básica entre o judaísmo e as outras religiões. Nós sabemos que no judaísmo, quando Deus criou o mundo, por que tem todo esse ênfase que Deus criou o mundo por meio de 10 pronunciamentos? O que quer dizer Deus falou? Então, a fala, está escrito no segundo mandamento que Deus não se compara a nada material. Deus está muito acima de todos os conceitos materiais. Quando nós falamos sobre Deus, nós temos que desmaterializar os conceitos. Então imagina uma menina cega, que nasceu cega, e vocês moram em São Vicente, um lugar muito lindo, maravilhoso, e você se encontra com essa menina cega que nasceu cega, e você começa a contar para ela como é a praia de São Vicente. E você fala, olha, tem uma praia linda, com coqueiro verde, com peixes dentro da água, a água é azul, com peixes vermelhos, e a menina começa a imaginar, na cabeça dela tá preto, mas preto igual preto, já estou imaginando o coqueiro. Preto, mais preto igual preto, já estou imaginando as folhas verdes. Preto, mais preto igual preto, já estou imaginando o mar transparente, o mar azul. Preto, mais preto igual preto, já estou imaginando os peixes. Quer dizer, ela te descreve, ela fala, olha, já imaginei tudo. Aí você fala para ela, você conseguiu imaginar tudo? Consegui imaginar tudo, o coqueiro, a água, a ilha e os peixes. Então você fala, uma coisa é certa,
de tudo que você imaginou, a única coisa certa é que tudo que você imaginou está errado. Essa é a única coisa certa. Ou seja, a gente pensando sobre o mundo espiritual, na nossa cabeça está material mais material igual a material, já imaginei o anjo no céu. Material mais material igual a material, já imaginei Deus. Então, uma coisa certa, tudo que a gente pode imaginar está errado, porque o nosso pensamento, nós somos a menina cega em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual está muito acima do material. E a menina cega está mais próxima de imaginar uma paisagem do que a gente de imaginar o mundo espiritual. Então, Deus está acima dos conceitos materiais, mas extremamente acima. Então, quando a Torá fala Deus falou, então Deus não falou. Então, o que quer dizer Deus falou? Então, dizem nossos sábios no Zohar que tem lá em cima 10 sefirot. E quando Deus começa a criação do mundo, ele começa pela sefirá chamada de Chesed, que é a criação do primeiro dia. Depois a Gvurá, que é a criação do segundo dia. Depois a Tiferet, que é a criação do terceiro dia. Depois a Netzach, que é a criação do quarto dia. Depois a Hod, que é a criação do quinto dia. Depois a Yesod, que é a criação do sexto dia. Depois o Malchut, que é o Shabbat. Então, o que quer dizer? Falou. Quando você quer falar com si própria, Rosa Maria, você vai ter uma conversa com você própria, você precisa falar? Não precisa falar. Mas quando você quer falar com seu marido, você tem que revelar para ele o que você está pensando. Então a fala é revelação. Quer dizer, o que você está pensando para falar com você própria, o fato de você pensar já é o suficiente. Mas para revelar para ele o que você está pensando, aí você precisa falar. Então, o exemplo fala, sendo que Deus está acima dos conceitos materiais. Então, Deus não falou. Então, o que quer dizer fala? O que esse exemplo vem nos exemplificar? Que Deus revelou. Então, a revelação dessas 7 sefirot, que ela é a criação do mundo, ela é chamada de fala. Ela é chamada de pronunciamento divino. Então foram 10 pronunciamentos que eles são a revelação dessas 10 sefirot, e isso está expressado por meio desses 10 mandamentos que nós recebemos no Monte Sinai. Ou seja, tanto os 10 pronunciamentos divinos que fizeram o mundo surgir, quanto as 10 sefirot que elas são a fonte desses 10 pronunciamentos divinos, quanto os 10 mandamentos que são a revelação da sabedoria divina, tudo isso é uma coisa só, está sincronizado. Então, cada coisa que existe nesse mundo, diz o Sefer Yetzirah, o livro da criação, que foi o livro escrito pelo nosso patriarca Abraão, assim diz o Zohar, que lá ele traz que esses 10 pronunciamentos divinos, que eles são a revelação das 10 sefirot lá em cima, você pega cada uma dessas letras, é uma ramificação dessas forças dessas 10 sefirot, e quando você une 2 letras, você dá origem a uma coisa nova. Quando você une 3 letras e você faz todas as combinações delas, você dá origem a uma nova coisa. E daí para diante, tudo que existe no mundo são combinações das ramificações dessas forças, das 10 sefirot, dessas emanações. E a diferença em relação à criação do mundo, na nossa Torá, que é a Torá verdadeira, e nas religiões, a diferença vai ser assim, que para nós, Deus está criando o mundo a cada instante. Esses pronunciamentos divinos, quer dizer, a revelação dessas 10 sefirot lá em cima, que fazem o nosso mundo existir, elas estão acontecendo a cada instante. Quer dizer, o mundo está... Hoje a gente tem um exemplo da internet, né? Nós temos uma sincronização com o mundo de cima. Na hora que essa sincronização para, não só que esse mundo desaparece,
ele simplesmente volta a não existir. Não é como uma coisa que se desintegra e ainda sobra um pozinho, sobra um vestígio. Não, simplesmente se para essa sincronização, o nosso mundo e nós, tudo volta a não existir. Ou seja, Deus está projetando o mundo a cada instante, vamos dizer assim. Somos uma projeção. Somos uma projeção. Quer dizer, tudo que está acontecendo no mundo é uma sincronização entre o mundo de baixo e o mundo de cima. Se essa sincronização para, tudo desaparece. Os povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra com o artesão que fez o artesanato. Então, o artesão que fez o artesanato, depois ele morreu. O artesanato continua existindo. Então, a pessoa que fez essa mesa, está vivo ou está morto? Não faz diferença. Se ele está vivo, se ele está morto, a mesa continua existindo. Então, eles comparam a criação do céu e da terra com o artesão que criou o artesanato, que fez o artesanato. Então, dentro desse absurdo, aí eles falam assim, olha, Deus está lá no céu, ele criou a terra, ele não estava sabendo, coitado, o que estava acontecendo aqui, quer dizer, eles dão um limite para Deus. E aí ele era muito tirano, muito sanguinário, porque ele não sabia o que a gente passava aqui. Aí depois ele nasceu como homem, quer dizer, lá o céu ficou sem Deus. Antes a terra não tinha Deus e não tinha acontecido nada, depois o céu ficou sem Deus. Aí ele nasceu como homem, aí fizeram ele sofrer, aí ele morreu. Aí ficou sem Deus no céu, sem Deus na terra, não fez nenhuma diferença, não fez nenhuma falta. E aí, depois disso, aí ele ressuscitou, e também não fez nenhuma diferença. E aí ele já entendeu que o ser humano sofre, aí ele mudou, fez um Novo Testamento. Deu golpe na praça, né? Então, e essa teoria de tipo, que antes ele era mais durão e depois ele nasceu como homem e foi morto, e aí ele ficou mais maleável, e tudo isso é um absurdo tão grande. Por quê? Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre Deus, a linguagem da Torá é uma linguagem de uma mãe que ama a filha do fundo do coração. E a filha pega um pedaço de ferro, vai enfiar esse ferro numa tomada 220. A mãe não sabe o que fazer. Então a mãe fala, minha filha, se você enfiar esse ferro nessa tomada, eu vou te dar 10 chineladas. E eu vou te bater, e você vai chorar, e eu vou te bater mais, e você vai chorar mais, e eu vou te bater mais, e você vai chorar mais. Aí a filha fica com medo, não enfia o ferro na tomada. Se ela enfiasse o ferro na tomada, ela ia morrer. Ninguém ia bater ninguém aqui, mas a mãe sabe disso. Se a mãe fala para ela, filha, se você enfiar o ferro na tomada, você vai morrer. Ela fala, aí daí, tá bom, quero morrer. Aí a mãe, ela tenta usar psicologia com a filha, fala, então, o que eu faço para essa menina não enfiar o ferro na tomada? Então, vou falar uma coisa que ela se importa, ela não quer levar uma chinelada, morrer ela não se importa, mas levar a chinelada ela se importa. Então, a linguagem da Torá é uma linguagem muito dura, que se essa mulher trair o marido, ela vai ser apedrejada na porta da casa dela. É uma coisa que nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque tinha que ter 2 testemunhas, 2 judeus religiosos acima de 13 anos, que eles tinham que testemunhar, que eles viram o pincel no tinteiro, que o pincel é o órgão dele, o tinteiro é o órgão dela, porque às vezes está vermelho, às vezes não está, então é chamado de tinteiro. E a testemunha tem que ser testemunha ocular de pincel no tinteiro. Quer dizer, a mulher, antes de ter um marido, tem que passar numa yeshivá, pegar lá 2 meninos de yeshivá acima de 13 anos, falar, olha, venham comigo para o motel e vocês têm que ver o pincel no tinteiro. É uma coisa que não iria acontecer. Então nunca teve como fazer um julgamento desses. Então nunca ninguém morreu. Então por que a Torá fala uma linguagem tão pesada para mostrar para a mulher que é uma coisa grave? Porque está causando, lá em cima, Deus me livre, está causando. Então toda a linguagem da Torá é uma linguagem assim, de, olha, não faça isso porque isso é uma coisa muito grave, e aí você vai morrer, você vai ser apedrejado, tudo isso, e depois na hora do julgamento não tem como julgar.
Então a pessoa não morre, não é apedrejada. Então ele fala, por que Deus usou uma linguagem dessa? Se Deus quisesse apedrejar alguém, teria facilitado no julgamento. Teria falado, olha, simplesmente, como você faz aqui, quando era pequenininho, tinha o DOPS. Não sei se hoje seria. Aí o meu pai, meus pais eram imigrantes, né? Eles tinham medo, assim, de qualquer coisa. Meu pai falava, olha, se alguém te fala sobre comunismo, sai correndo, porque senão vão te levar para o DOPS, vão te matar lá. Então, se Deus queria fazer se Deus tivesse interesse que alguém fosse morrer, ele ia facilitar no julgamento, ia falar, olha, simplesmente os juízes podem fazer o julgamento por dedução. Mas Deus não deixou fazer julgamento por dedução, tem que ter testemunhas dos judeus religiosos, não pode ser uma mulher, não pode ser um judeu que não é religioso, não pode ser alguém que não é judeu, porque o judeu religioso é mais confiável, a mulher é emotiva, ela pode falar coisas assim, pode aumentar um pouco o que ela viu, alguém que não é judeu pode fantasiar um pouco, alguém que é um judeu não religioso não é confiável. E tinha um exemplo disso. Uma vez os turcos prenderam um judeu, Império Turco, né? Prenderam um judeu em Jerusalém porque ele estava fumando no Shabat. Aí chegou o advogado e falou, pera, mas qual que é o problema? Pela religião de vocês é proibido fumar no Shabat. Aí o delegado dos turcos falou, se ele não respeita o Deus dele, você acha que ele está respeitando a gente? Ele deve estar aprontando para a gente pelas costas, né? Se nem o Deus dele ele respeita, quanto mais... Deduziu. Deduziu. Então, o que acontece? Se Deus quisesse que alguém sofresse, aí poderia dar essa permissão para o tribunal rabínico fazer o julgamento, o Sanedrim, chegar à conclusão, tomar uma dedução, e Deus não deixar, tem que ter testemunho ocular. E a testemunha ocular é impossível de ter. Então quer dizer que a intenção divina é que a pessoa faça tshuva, a pessoa saiba a gravidade da coisa, se arrependa do que ela fez e faça tshuva. Volte para o bom. O que quer dizer tshuva? Voltar para o caminho certo. E a intenção divina não é que a pessoa morra. Se a intenção divina fosse que a pessoa sofresse, que a pessoa morresse, então Deus facilitaria no julgamento. Aonde está o tiranismo de Deus aí? Então, quer dizer, ao contrário, essa é a bondade divina. Quer dizer, ele te mostra como é grave a coisa. Por outro lado, na hora que vai ser feito o julgamento, a pior pessoa, assassino que assassinou, tem que ter duas testemunhas oculares. Inclusive, a Gemara fala sobre um caso que as testemunhas viram uma pessoa correndo atrás da outra com uma faca. E entraram os dois numa caverna, eles ouviram um grito. Depois saiu o cara da faca, saiu com a faca cheia de sangue. As testemunhas entraram na caverna, encontraram o outro assassinado. E não teve como condenar o assassino à morte, porque não viram o ato do assassinato. Então, quer dizer, se Deus dificultou tanto, então isso mostra a bondade divina. Quer dizer que a linguagem é uma linguagem muito forte para te mostrar a gravidade da coisa, mas na hora que chega o julgamento, Deus te dificulta o julgamento para que você faça tshuva, para que você volte para o bom caminho e conserte. Então, o que acontece na prática, nós falamos muitas vezes sobre isso, tem uma lei judaica que é chamada de Tinok Shenishba Benakum. Um nenê, uma criança pequena, a palavra Tinok até 12 anos, é desde o nenê recém-nascido, até 12 anos de idade, ele é chamado de Tinok. Então esse Tinok, essa criança pequena, ele foi preso pelos Akum, Ovdei Kohavim e Mazelot, pessoas que rezam para estrelas e constelações. E lá ele foi educado dessa maneira. E ele está rezando para estrelas e constelações. Essa criança, depois dos 120, chega lá em cima no tribunal divino, ele não recebe castigo nenhum por ter rezado para idolatria. Porque essa foi a educação que ele recebeu. Então, geralmente, uma pessoa normal, você fala assim, os brasileiros, pode ser o pastor, o padre, a freira, é todo mundo ignorante. Todo mundo recebeu essa educação. Diz o Tosfot na Gemara, em Avodah Zarah, que todos os idólatras que estão fora de Israel, isso está falando sobre a época do Beit HaMikdash, eles só fazem os que os pais faziam.
Ou seja, eles não vão ser condenados lá em cima por terem feito idolatria, porque eles fazem o que os pais faziam. Nosso patriarca Abraão, ele rezava para as estrelas, e aí ele viu que de manhã as estrelas desapareceram, veio o sol. Rezou para o sol, ele viu que de noite o sol se pôs, apareceu a lua. Rezou para a lua, ele viu que de manhã a lua desapareceu, até que ele encontrou Hashem. Até que ele encontrou Deus, Deus se revelou para ele. Ele não recebeu um castigo por ter rezado para o sol, não recebeu um castigo por ter rezado para as estrelas, não recebeu um castigo por ter rezado para a lua. Então, a mesma coisa, uma pessoa que ele reza para a idolatria, não importa se ele é o pastor, se ele é o padre, se ele é o fiel, se ele é o... Não importa quem quer que ele seja. Na prática, se ele vivesse na Terra Santa, na época do Beit HaMikdash, e ele presenciasse os milagres que aconteciam no Beit HaMikdash, e ele lá teria a opção entre escolher a idolatria ou o trabalho divino ou a idolatria, então aquela pessoa realmente ele poderia ser visto como alguém que teve a opção, que ele está vendo os milagres que acontecem no Beit HaMikdash, ele está vendo que a idolatria dele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. E os milagres que aconteciam lá no Beit HaMikdash, ele poderia escolher. Agora, esse que nasceu aqui, não tem escolha. Então, coitado, então, toda essa idolatria lembra muito a história do Adão e Eva no paraíso, que Deus falou e a cobra falou. Então, quem está certo aqui? A quem nós devemos ouvir? Quando nós vemos o teste que nós estamos passando, que teste é esse? Eles pegam a nossa religião, eles são europeus que nunca viram judeu na vida, na prática, assim, o João Ferreira de Almeida, que traduziu o Torá para o português, ele estava lá na Indonésia, Malaca, que é a Malásia, né? Aquela região lá, os portugueses estavam na Timor-Leste, ele passou do lado dos portugueses para o lado dos holandeses, que era mais nível, né? Aí ele deixou de ser católico, virou protestante. Ele traduziu a Torá para o português, ele nunca viu um judeu na vida, ele não tinha como fazer essa tradução, ele não tinha como... Ele está contando sobre uma comunidade judaica. Então ele está falando qual foi a base da tradução dele. Ele não tinha para quem perguntar, não tinha um judeu para traduzir a Torá para ele. Então ele começa a verificar as palavras, ele chega numa palavra tzitzit. Então no Shema Israel está escrito Ve'asu lachem tzitzit, vocês vão fazer para vocês tzitzit nos cantos das suas roupas. Então, tzitzit nos cantos das roupas. Ele não sabe o que é tzitzit, ele nunca viu um judeu, nunca viu um tzitzit. Então ele procura essa mesma palavra tzitzit em outro lugar na Torá, e aí ele vê que o profeta Ezequiel, ele fala que o anjo me pegou pelo tzitzit da minha cabeça. Então, o padre lá, o João Ferreira de Almeida, aqui estava raspado por causa da mitologia, que eles raspavam os cantos dos cabelos. Na nossa religião é proibido raspar, então sempre sobra um cabelinho aqui. E enquanto que o padre lá, ele tinha o cabelão aqui, a franja, que era o prato na cabeça, coisa da mitologia também que não tem a ver com a gente, o profeta estava com a cabeça raspada para o tefilim ficar na cabeça e não ficar boiando em cima do cabelo. Então, se o anjo pegou o profeta pelo tzitzit da cabeça, o que sobrou para o profeta? Cabelo, aqui ele não tinha. Aqui ele não podia cortar, então só sobrou aqui. Então, peota, aí o tzitzit realmente, se o João Ferreira da Almeida tivesse visto um tzitzit, ele ia ver, olha, o profeta está dizendo, pegou ele pelo tzitzit da cabeça. Agora, sendo que ele aqui estava raspado e aqui tinha um cabelão, tinha o prato, então ele falou, se o anjo tivesse que pegar ele, pegaria só pela franja. Aí ele traduziu tzitzit como franja. Franjas, não tem nada a ver com franja. Aí você vai... Quando fizeram a primeira tradução da Torá, não quero entrar em detalhes, né? Não vou falar nomes. A primeira pessoa que traduziu a Torá para português, vamos dizer, judeu, ele pegou
a Torá em hebraico, deve ter comprado o Antigo Testamento em português, recortou lá, tirou o Novo Testamento, deixou o Antigo, levou para a editora, falou, olha, coloca um do lado do outro, porque, por incrível que pareça, era uma pessoa que, ele era da Turquia, né? Não estou falando o nome, mas era um turco, é um judeu turco, o português dele não era dos melhores. Ele fez os mesmos erros que os padres fizeram, sem estudar num convento, sem ter se formado padre. Todos os erros, inclusive o erro das franjas. E aí depois fizeram o Sidur em português, aí pegaram lá, não quero falar nomes, mas pegaram a tradução da Torá dele, e aí traduziram o Sidur, então no Sidur você vai ver na tradução, vai estar escrito franjas. Assim o cristianismo entrou na nossa religião, né? Plagiando tudo. Então vamos dizer assim, coisas absurdas, vamos dizer assim. A Torá fala sobre animais puros e animais impuros. Então a Torá te dá sinais, geralmente da minoria. Então a minoria das aves são 24 aves. A Torá te fala quais são essas 24 aves, que elas são impuras. Então quer dizer que a maioria são puras. Então, só que a gente não sabe os nomes das aves desde a época de Moshe Rabbeinu até aqui, nós não tivemos um rastreamento. Então hoje em dia, você sabe que uma galinha é uma ave pura, um pato é uma ave pura, o ganso é uma ave pura. Chega numa ave que você não conhece e que não chegou até nós, tipo o Shochet não ensinou para o aluno, então você não sabe quem é quem. Então a gente fala, tá bom, na dúvida se uma codorna é uma ave pura ou não, aí os separadim vão falar que sim, os ashkenazim vão falar que a gente não conhece, a gente não sabe. Então tá aí tudo bem. Até aí, se ele traduziu os nomes lá, ele deu um nome para cada ave, e o nome que ele deu, ele não tinha como saber se aquela ave que na Indonésia, naquela época, tinha aquele nome, se 3.300 anos atrás, na entrega da Torá, se tinha o mesmo nome. Então ele foi lá chutando nomes. E aí tudo bem. Chega nos animais puros. Então, os animais puros são a minoria. No caso das aves, a minoria são as aves impuras. Você tem 24 aves impuras, o resto são aves puras. Quer dizer, a maioria dos não sei quantos mil aves são aves puras. Uma minoria de 24 são impuras, então a Torá vai te falar sempre a minoria. Os animais, ao contrário, a minoria dos animais são os animais puros. A maioria dos animais são impuros. Então a Torá te dá os sinais dos animais puros, que são a minoria. O animal puro, ele tem o casco fendido e ele é ruminante. Todo animal que não tem o casco fendido e não é ruminante, ele é um animal impuro. E a Torá, por incrível que pareça, te traz agora 4 animais impuros, que estão dentro dessa maioria de animais impuros. E a Torá cita esses 4 animais. Então ela te fala, o porco, ele tem um sinal só, ele tem um casco fendido. Então ele é impuro. Mas eu já sabia disso antes. Porque antes a Torá tinha falado que se o animal tem 2 sinais de pureza, ele é ruminante e tem um casco fendido, ele é um animal puro. Então eu já entendo sozinho que se ele só tem um casco fendido e não é ruminante, ou se ele só é ruminante e não tem um casco fendido, eu entendo sozinho que ele é impuro. A Torá não precisa me falar isso. Porque a Torá vai gastar tempo me falando isso? Se eu sozinho já entendi. Então a Torá me fala, Rabbi, sabe o que? O porco é impuro. Eu falo, mas já sabia. Mas aí a Torá me fala, ele é impuro porque ele tem um casco fendido e ele não rumina. Eu vou falar, eu já sabia. Você já tinha falado que se ele não tem os 2 sinais, ele é impuro. Agora você me fala que ele tem um sinal só, ele é impuro. Você já tinha me falado. E a Torá fala que, olha, o camelo, o gamal, ele só rumina, mas não tem o casco fendido. O casco dele é almofadinha, por isso ele é impuro. Eu vou falar, eu já sabia que ele tem um sinal só. Se ele tivesse os 2 sinais, ele seria puro. Ele tem um sinal só, ele é impuro. E a Torá fala, tem um chafan. O chafan, ele só rumina.
E Ternevet só rumina, vou falar, mas isso eu já sabia, você já tinha falado que tem 2 sinais para o animal ser puro. Agora você me fala que se ele tem um sinal, ele é impuro, eu já sabia que ele é impuro. Pergunta o Shulchan Aruch, por que a Torá tem que te contar sobre esses 4 animais que eles têm um sinal só? Você já sabia que eles são impuros. Porque se, ele fala assim, todo animal que tem um casco fendido e não rumina, agora sim, se você encontrou um animal que ele tem um casco fendido e você sabe que ele não é um porco, você sabe que ele não é um porco, porque você é especialista em porcos, você sabe que o porco javali, tudo que se cruza com porco e tem filho fértil, também é um porco. E de onde a gente sabe isso? Na Torá tem espécies e raças. A espécie, quer dizer, quando o Noé colocou na arca de Noé um cachorro e uma cadela, ele não colocou um pastor alemão, um São Bernardo e ele colocou um cachorro e uma cadela. Aí o cachorro foi morar na Europa, virou um pastor alemão. Foi morar na China, virou um piquenês. Veio morar no Brasil, virou um vira-latas. Aonde ele foi, ele mudou. Hoje nós temos muitas raças de cachorros. E como você sabe que todo mundo é cachorro? Porque eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então, como a gente sabe que quem se cruza entre si e tem filho fértil, ele é a mesma espécie. E se eles são 2 espécies diferentes, eles se cruzam entre si, ou eles têm um filho que não é fértil, ou eles não têm filhos. Porque quando os animais saíram da Arca de Noé, cada espécie que saiu de lá recebeu a bênção divina de crescer e multiplicar. E uma espécie que surgiu depois disso, o cavalo se casou com uma jumenta, o burro se casou com uma égua e nasceu uma mula. Essa mula não estava na Arca de Noé, ela não recebeu a brachá para crescer e multiplicar. Na hora, ela não saiu da arca, ela não recebeu a bênção divina, então ela não se multiplica. Simplesmente um híbrido. E até hoje. Até hoje, quer dizer, o híbrido é um animal que não estava na arca, ou ele, o lobo e uma pastora alemã, que eles são quase idênticos. Eles se cruzam, não têm filhos. Ou seja, esses híbridos, quer dizer que eles são os filhos de cruzamento de 2 espécies, eles não são férteis. E por causa desse motivo, que é uma nova espécie que não saiu da Arca de Noé. O híbrido de frutas também não tem semente. Não, então, Nada aí, tem semente, né? Quando você faz um enxerto, a fruta não tem a semente para dar continuidade. Aí a gente vai chegar nesse caso do porco ou do camelo. Então, camelo, tudo que se cruza com camelo também é camelo. São raças da mesma espécie. Então, camelo, dromedário, lhama, alpaca, viconha, guanaco. Tem mais um que não me lembro também. Lhama, alpaca, viconha, guanaco. Eu não vou lembrar. Lhama, alpaca, viconha, guanaco. Tem mais um, não me lembro. O dromedário, né? E o dromedário, tudo isso. Teve uma veterinária nos Emirados Árabes que ela cruzou camelo, dromedário, lhama, alpaca, vicunha, guanaco e deu filho fértil. Quer dizer que o lhama do Chile e o camelo da Arábia Saudita, eles são 2 raças do mesmo animal. E eles ruminam e não tem casco fendido, o casco dele é almofadinha. Então, o porco também deve ter, o porco javali, deve ter assim, muitos bichos que eles são raças de porcos. Então, se uma pessoa, ele sabe todas as raças de um porco, e ele encontra um animal com casco fendido no deserto, e ele sabe que esse animal não é um porco, é permitido para ele tomar o leite desse animal, porque esse animal é um animal puro. Quer dizer que a Torá está te dizendo com isso que fora o porco, que ele tem um casco fendido e não rumina, todos os outros animais que têm um casco fendido, eles ruminam.
E a Torá te fala, o porco ele tem um casco fendido e não rumina, para te dizer que é só ele que é assim. Ele, espécie porco, que inclui todas as raças de porco. Quando a Torá te fala que o camelo, ele rumina, mas ele não tem o casco fendido, se você encontra um animal no deserto, que ele não é uma raça desses camelos, que é o camelo dromedário, leão, alpaca, picuinha, guanaco, e se ele não é uma raça do chafan, e não é uma raça da arnevet, e você sabe que ele é um animal puro. Que fora essas três espécies do camelo, da arnevet e do chafan, todos os outros animais que ruminam têm casco fendido. Assim diz o Shulchan Aruch. Agora, quando chega o João Ferreira de Almeida, ele fala, o chafan, não sei o que é chafan. Então o que ele fala? Coelho, joga aí, chuta, cospe aí. Ele cospe uma tradução. Arnevet, não sei o que é arnevet. Você nunca viu um judeu na vida, você não sabe o que é um arnevet? Então, cuspiu lá a lebre. Mas o lebre e o coelho se cruzam entre si e tem filho fértil, quer dizer que é o mesmo bicho. E se lebre e coelho fossem ruminantes, qualquer rato seria ruminante. Se a Torá considerasse um coelho ruminante, qualquer esquilo, qualquer canguru, qualquer rato seria um ruminante. E não seria só aqueles três, teria milhares. Então quer dizer que Shafan e Arnevet não chegaram até nós. E ele chutou lá na tradução. Então a Gemara nos conta em Hulin que quando você discute com alguém, que é uma pessoa que te fala, olha, Moshe Rabbeinu, Moisés, ele escreveu a Torá, ele próprio ele escreveu a Torá. Aí você, o que a Gemara fala em Hulin? A Gemara fala, olha, você pode responder para ele que Moshe Rabbeinu não estava em todos os lugares do mundo, ele não trabalhou num zoológico, ele não teria como saber que no mundo inteiro só vão ter essas três espécies que eles têm um sinal só. Então essa prova é que a Torá é divina. Agora chega o João Ferreira de Almeida e fala com ele lebre, você fala, então não é só com ele lebre, o rato também mexe a boca assim, o esquilo também mexe a boca assim. Então você fala, olha, essa prova que o Moisés escreveu a Torá, que a Torá não é de Deus. E quando a gente pega a tradução deles, por falta de opção, porque chega um rabino da Turquia, que não fala português, ele não tem como traduzir, e ele pega um Antigo Testamento, ele junta lá com o texto hebraico, e depois quando você faz o segundo em português, você pega como base o que ele fez. E ele fez os mesmos erros que os padres fizeram sem estudar num convento. E então, aí entrou, assim o cristianismo entrou pela porta de trás na nossa religião. Então, e você fala, peraí, por que as pessoas não assumiram que isso é um erro? Porque depois de 60 anos errando, agora se alguém vai falar, gente, nós erramos 60 anos, erramos nessas traduções, vamos consertar, vamos dizer assim, o chapão a gente não sabe o que é. Vamos transliterar então, o chapão, o animal que se extinguiu. Arnevet a gente não sabe o que é. No lugar de escrever lebre, vamos transliterar Arnevet, o animal que se extinguiu. Aí no lugar disso você abre um desenho animado lá em Israel, começa a criança a cantar Shafan, Katana, e o coelhinho pulando, né? Aí você fala, pera, como entrou? Como o Shafan virou coelho? O Shafan não é coelho. Aí você vai para a pessoa que fez o dicionário do hebraico. E esse, eu não vou entrar em detalhes, né? A pessoa morreu de tuberculose, já deve ter feito o tchuvá, se arrependeu na hora da morte, já deve... Mas não vou entrar em detalhes, né? O Rav Moshe Weber sempre me falou, tem duas parashot, uma é Acharei Mot, depois que morreu, e outra é Kedoshim, santos. Então, depois que a pessoa morreu, já virou santo. Né? A gente não tem que falar dele. Mas a primeira pessoa que fez um dicionário do hebraico era uma época que todo mundo tinha estudado numa yeshivá, eram judeus religiosos, eles chutaram o pau da barraca, viraram antirreligiosos. Aquela geração realmente era uma geração que estava consciente do que estava fazendo.
que conhecia, sabia o que era certo e optou por fazer errado. Então aquela geração, eles, nesse caso assim, o dicionário se chama Ben Yehuda, né? Aquele primeiro dicionário do hebraico. O que ele fez para fazer bonito para os goi, para fazer bonito para os europeus? Ele pegou a Bíblia, ele viu como eles traduziram e ele fez um dicionário de hebraico traduzido de acordo com a Bíblia dos cristãos. Aí foram perguntar para ele, mas falaram, olha, Shafan Arnevet não é coelho lebre? Aí o que ele falou? Deve ser um coelho lá do Oriente, que naquela época você queria falar que o bicho não existe. Você fala, deve ser um coelho lá do Oriente, vai lá para o Oriente, vai para a China, ver se você encontra uma coisa assim. Então ele falou, eu concordo que não é esse coelho daqui, concordo que não é essa lebre daqui, mas deve ser um coelho e uma lebre lá do Oriente. Vai para o Japão, tenta procurar uma coisa assim. Mas não voltou atrás. Quer dizer, então por isso que hoje o hebraico de Israel tem muitos erros de gramática, que é o cristianismo que entrou pela porta de trás na nossa religião, por meio dessas pessoas ruins que optaram por fazer o mal, que eram pessoas religiosas que chutaram o pau da barraca, que quiseram depois bajular os povos do mundo. E disso nós entramos assim numa situação que persiste até hoje, desde que fundaram o Estado de Israel, uma situação que persiste até hoje, mas que isso vai ser o assunto da nossa próxima aula, que vai ser assim, a globalização do mundo. O mundo se torna uma aldeia global, que vai ser comparado à Torre de Babel, Torre da Babilônia, que era a 20ª geração. O que estão falando sobre o governo mundial, está sendo muito falado agora, a unificação dos governos, a unificação das religiões vão se unir, a globalização vai acontecer, né? É o que mais estão falando agora, né, nas mídias. Então o assunto da globalização que tem lá em Israel, o Supremo Tribunal Federal de Israel, que eles estão acima do governo. Quando o governo faz uma lei, eles determinam se essa lei é ilegal. Se essa lei é legal ou ilegal. Qual que é a referência deles? É o Tribunal Internacional de Haag, na Holanda. Então esse Tribunal Internacional para eles é referência se a lei é legal e se a lei é ilegal. E aí tem todo aquele problema aí. Quem compõe esse tribunal aí? E esse vai ser o assunto para a nossa próxima aula. E lá em Israel, antes de começar essa guerra da faixa de Gaza, tinha assim, pessoas iam fazer, milhares de pessoas protestando contra o governo, que o governo queria trocar os juízes do Supremo Tribunal Federal, que está acima do governo, que cada vez que o governo faz uma lei, aquele tribunal determina que aquela lei é ilegal e anulam a lei que o governo fez. E quase que estava uma bagunça lá em Israel, aí começou a guerra da faixa de Gaza, a bagunça terminou. Mas esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, o globalismo na visão judaica. Então agradeço a todos vocês, minha filha e minha diretora. Muito obrigada. Muito obrigada ao Rabino, que retornou das férias, estava descansando, e aí agora voltou a ativa novamente, porque também a ONG estava em reformas, construção do cóleo, um monte de novidades aqui para vocês, que em breve a gente vai colocar vocês tudo em dia dessas grandes novidades. E obrigada por deixar seu like, seu comentário, obrigada pela visita da Rosa, do Alex. Então, a Torá não sai de férias. Quando a gente estava realmente em Caraguatatuba, fiz lá o vídeo da Rosa Maria do Alex. Fiz lá, que a Torá não sai de férias. Muito obrigado para o nosso querido Léo. Eu fui olhar lá na frente para ver se tinha chegado alguém. Muito bom, muito bom. Tchau, muito obrigada. Aí, as brachot. Atzlacha, briut, panação, bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres e grande estilo. Amém. Kol Tov. Kol Tov.